História: O abismo da inocência. Meu nome é Sofia e desde pequena, o oceano sempre foi meu lar. Cresci em uma pequena vila de pescadores na costa do Brasil, onde o mar era mais do que apenas um corpo d'água. Era fonte de sustento, a inspiração para canções e lendas, e o portal para um mundo de maravilhas inexploradas. Aprendi a nadar antes mesmo de aprender a andar, e a cada mergulho, a cada onda que me envolvia, sentia-me mais conectada a esse universo azul. Aos 28 anos, tornei-me instrutora de mergulho, realizando um sonho que acalentava desde a infância. A sensação de apresentar o oceano a outras pessoas, de ver seus olhos se arregalarem diante da beleza dos recifes de corais e da dança dos peixes, era indescritível. A cada mergulho me sentia renovada, como se estivesse redescobrindo a magia do mar. Naquele dia, o sol brilhava intensamente, e o mar estava calmo e convidativo. A visibilidade era excelente, e a previsão indicava condições perfeitas para um mergulho no famoso naufrágio do Rei Neptuno, um antigo cargueiro que havia afundado há décadas e se tornado um lar para uma vasta gama de vida marinha. Eu estava acompanhada de um grupo de mergulhadores experientes, todos ansiosos para explorar as profundezas do naufrágio. Entre eles, estava Ricardo, um velho amigo e parceiro de mergulho, que conhecia o Rei Neptuno como a palma da mão. Juntos, havíamos realizado inúmeros mergulhos no local, e a confiança entre nós era inabalável. Antes de partirmos, verifiquei cuidadosamente todos os equipamentos, garantindo que cada peça estivesse em perfeitas condições. A segurança era minha prioridade, e jamais negligenciava os protocolos. Revisei o plano de mergulho com o grupo, explicando os detalhes do naufrágio, os pontos de interesse e os procedimentos de emergência. Todos pareciam confiantes e preparados. A bordo do barco, a atmosfera era de excitação e expectativa. O Rei Neptuno nos aguardava, um tesouro subaquático que prometia revelar seus segredos mais profundos. Enquanto navegávamos em direção ao local do mergulho, respirei fundo, sentindo a brisa do mar em meu rosto. O oceano me chamava, e eu estava pronta para responder. Mal sabia que naquele dia o mar me reservaria uma surpresa amarga, um mergulho que se transformaria em um pesadelo inesquecível. Chegamos ao local do naufrágio, e a âncora foi lançada. A água estava incrivelmente clara, e era possível avistar a silhueta escura do Rei Neptuno a poucos metros abaixo da superfície. A excitação tomou conta do grupo, e todos começaram a se preparar para a descida. Ricardo e eu fomos os primeiros a entrar na água. Verifiquei mais uma vez meu equipamento, garantindo que tudo estava em ordem. Dei um sinal afirmativo para Ricardo, e juntos começamos a descer, sentindo a pressão aumentar à medida que nos aprofundávamos. A descida foi suave e controlada. A água estava quente e cristalina, e a visibilidade era excelente. Logo, a silhueta do naufrágio se tornou mais nítida, revelando a estrutura imponente do Rei Neptuno. O navio jazia no fundo do mar, como um gigante adormecido, coberto por corais coloridos e habitado por uma infinidade de vida marinha. Ao atingirmos o fundo, a cerca de 30 metros de profundidade, o grupo se reuniu ao nosso redor. A beleza do naufrágio era impressionante. Cardumes de peixes nadavam entre os destroços, e corais de todas as cores adornavam a estrutura do navio. Era um verdadeiro paraíso subaquático. Ricardo e eu lideramos o grupo pela exploração do naufrágio, mostrando os pontos de interesse e compartilhando informações sobre a história do navio. Entramos em alguns compartimentos, admirando a beleza da vida marinha que havia se instalado ali. Era como se estivéssemos viajando no tempo, explorando um mundo perdido. De repente, notei que um dos mergulhadores, um jovem chamado Lucas, parecia estar com dificuldades. Ele gesticulava freneticamente e apontava para seu ouvido. Aproximei-me dele e perguntei se estava tudo bem. Com dificuldade, ele me explicou que estava sentindo uma forte dor de ouvido e que a pressão estava aumentando. A situação era preocupante. A dor de ouvido poderia ser um sinal de barotrauma, uma lesão causada pela diferença de pressão entre o ouvido médio e o ambiente externo. Imediatamente, sinalizei para Ricardo e para os outros mergulhadores que iniciaríamos uma subida lenta e controlada. Lucas parecia estar em pânico, e eu precisava mantê-lo calmo. Segurei sua mão e fiz sinais para que ele respirasse fundo e tentasse equalizar a pressão,
soprando suavemente com o nariz pinçado. A subida foi lenta e gradual, respeitando as paradas de segurança para evitar a doença descompressiva. Lucas parecia estar um pouco melhor, mas a dor ainda persistia. A cada metro que subíamos, a pressão diminuía, e eu esperava que isso aliviasse o desconforto dele. No entanto, quando atingimos a profundidade de 15 metros, algo inesperado aconteceu. Lucas, em um momento de desespero, soltou minha mão e começou a subir rapidamente em direção à superfície. Seus olhos estavam arregalados, e ele parecia estar fora de controle. Meu coração disparou. A subida rápida era extremamente perigosa, pois poderia causar embolia gasosa, uma condição grave em que bolhas de ar se formam na corrente sanguínea e podem bloquear o fluxo de sangue para órgãos vitais. Sem hesitar, nadei atrás dele tentando alcançá-lo. A cada metro que ele subia, o risco aumentava. Eu precisava detê-lo antes que fosse tarde demais. A adrenalina corria em minhas veias, e eu me concentrei em cada movimento, em cada braçada que me aproximava dele. Finalmente, consegui agarrar sua nadadeira e puxá-lo para baixo. Lucas resistiu, debatendo-se freneticamente, mas eu o segurei com firmeza. Com sinais, tentei acalmá-lo, explicando que ele precisava parar de subir. Ele parecia estar em um estado de confusão, sem entender o que estava acontecendo. A situação era crítica. Estávamos a poucos metros da superfície, mas o tempo estava se esgotando. Eu precisava levá-lo de volta para o barco o mais rápido possível, mas sem colocá-lo em risco ainda maior. Com Lucas ainda em pânico, mas agora sob meu controle, iniciei uma subida lenta e controlada, segurando-o firmemente. A cada metro que subíamos, eu verificava seu estado, garantindo que ele respirasse regularmente e não fizesse movimentos bruscos. A superfície parecia estar a uma eternidade de distância, mas eu sabia que não podia me apressar. A segurança de Lucas era minha prioridade. A cada respiração, eu me concentrava em manter a calma e em transmitir confiança a ele. Finalmente, atingimos a superfície. A luz do sol me cegou por um instante e eu respirei fundo, sentindo o ar fresco encher meus pulmões. Lucas estava tossindo e respirando com dificuldade, mas estava consciente. Imediatamente, sinalizei para o barco, que se aproximou rapidamente. Com a ajuda da tripulação, içamos Lucas para bordo. Ele estava pálido e tremendo, mas vivo. A equipe do barco iniciou os procedimentos de primeiros socorros, administrando oxigênio e verificando seus sinais vitais. Enquanto isso, os outros mergulhadores subiram em segurança, todos preocupados com o estado de Lucas. A atmosfera no barco era de tensão e alívio. Havíamos evitado uma tragédia, mas a situação ainda era grave. Ricardo, meu parceiro de mergulho, aproximou-se de mim, com uma expressão de preocupação. Sofia, você foi incrível. Agiu rápido e com calma. Salvou a vida dele. Agradeci a Ricardo, mas meu coração ainda estava pesado. A experiência havia sido traumática, e eu me sentia responsável pelo que havia acontecido. Eu era a instrutora, e a segurança do grupo era minha responsabilidade. Assim que chegamos em terra firme, Lucas foi levado para o hospital, onde foi diagnosticado com barotrauma e embolia gasosa. Felizmente, ele recebeu tratamento imediato e se recuperou completamente. O incidente no naufrágio do Rei Neptuno deixou marcas profundas em mim. Embora Lucas tivesse se recuperado, a experiência me fez questionar minhas habilidades como instrutora e a segurança dos mergulhos que eu conduzia. Passei dias revendo o que havia acontecido, analisando cada detalhe, cada decisão que havia tomado. Conversei com outros instrutores experientes, buscando conselhos e feedback. Aos poucos, fui percebendo que, apesar de ter agido corretamente em uma situação de emergência, havia lições importantes a serem aprendidas. Uma das principais lições foi a importância de avaliar cuidadosamente o estado emocional dos mergulhadores antes de cada mergulho. Lucas, embora experiente, estava claramente ansioso e nervoso naquele dia. Eu deveria ter percebido isso e ter conversado com ele, garantindo que ele se sentisse seguro e confortável. Outra lição foi a necessidade de reforçar os procedimentos de emergência com o grupo, enfatizando a importância de manter a calma e seguir as instruções do instrutor em caso de problemas.
O pânico de Lucas havia sido o principal fator que desencadeou a situação de risco. Decidi que, a partir daquele dia, seria ainda mais rigorosa com os protocolos de segurança e que dedicaria mais tempo à preparação emocional dos mergulhadores. A experiência havia me tornado mais cautelosa, mas também mais confiante em minha capacidade de lidar com situações de emergência. Voltei a mergulhar, mas com uma nova perspectiva. Cada mergulho era agora uma oportunidade de aprender e de crescer, tanto como instrutora quanto como pessoa. O oceano, que antes era apenas um lugar de beleza e aventura, havia se tornado também um mestre, ensinando-me lições valiosas sobre a vida, a morte e a importância de cuidar uns dos outros. A experiência no Rei Neptuno me transformou. Eu havia enfrentado o abismo da inocência e emergido com uma nova compreensão da fragilidade da vida e da importância da responsabilidade. O oceano continuava sendo meu lar, mas agora eu navegava com mais respeito, mais humildade e mais gratidão. E, acima de tudo, com a certeza de que cada mergulho, por mais belo que seja, carrega consigo a sombra do imprevisto, e que a verdadeira maestria está em saber lidar com ele. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.